Jesus nos advertiu a respeito de falsos profetas no tempo do fim. Se Jesus disse que haveriam falsos profetas, é lógico supor que também haveriam verdadeiros. Mas como eu posso, usando a Bíblia, identificar um profeta verdadeiro? Quais são os testes que a Bíblia oferece para identificá-los? Está começando o seu programa Bíblia Fácil. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia, numa nova temática, os ensinos de Jesus. E hoje chegamos a um tema que vamos aprender sobre os profetas, o que Jesus ensinou sobre os profetas. Eu tenho em minhas mãos um guia de estudo que nós queremos oferecer para você. É um presente da Novo Tempo. Você pode ligar para nós durante a semana, em horário comercial. O nosso número é 0 Operadora 12 21 27 3121. Se você preferir, pode agora acessar a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil, e você ali faz a sua inscrição, clicando nessa imagem. Já que você está na internet, aproveite e curte nossa página no Facebook, facebook.com/Bíblia Fácil, também no Instagram, @Bíblia Fácil, e você pode também no YouTube se tornar um assinante do nosso canal. É youtube.com/Bíblia Fácil. Todos aqueles que receberem esse material e preencherem um formulário, um questionário no final dele e devolverem para Novo Tempo, poderão ganhar um DVD que nós gravamos em Israel, se você acertar mais de 70% das respostas. Esse DVD, nós temos todos os temas que está contido nesse livreto, você vai receber isso também em DVD aí na sua casa, acompanhado também de um certificado de conclusão de estudo. Eu quero aproveitar e convidar você, aos domingos à noite, numa igreja adventista perto da sua casa, nós estamos estudando o mesmo tema do Bíblia Fácil. Então você está convidado a fazer-nos uma visita. Caso não saiba, temos um site para ajudá-lo, encontreumaigreja.com.br. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo em Jacareí, com um grupo de 10 amigos que vieram de vários estados do Brasil para essa temporada de gravações. Nós somos gratos a ele por terem atendido o nosso convite e estão já com as Bíblias em mãos. E eu quero convidar você também a tomar a sua Bíblia e vamos aprender um pouquinho mais a respeito hoje o que Jesus ensinou sobre os profetas. Esse é o tema, chegamos ao nosso 15º estudo. Antes de começarmos, quero convidar você em casa e todos nós aqui do estúdio para orarmos a Deus pela bênção e a iluminação do Espírito Santo. Pai de amor, estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos faça ver as verdades que esse livro nos ensina e que Ele nos ajude também na prática das mesmas. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Profetas. O que vem à sua mente quando falamos a palavra profetas? Quando vamos para a Bíblia, nós entendemos de que a palavra profeta, navi, em hebraico, ou profetês em grego, significa apenas uma coisa: porta-voz. O profeta é o porta-voz de Deus, é aquele que leva a mensagem e não necessariamente aquele que profetiza. Você tem na Bíblia vários profetas que nunca fizeram uma profecia, mas foram porta-vozes de Deus para levar a sua mensagem para um momento específico. A Bíblia também é fruto do dom profético, porque Deus levantou profetas para registrarem a história sagrada. E esses profetas escreveram os manuscritos que foram preservados miraculosamente por Deus e chegou até os nossos dias na forma como nós temos a Bíblia Sagrada. Jesus também falou a respeito dos profetas. E o que é que Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 7, verso 15? Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas,
mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Jesus disse também lá em João, capítulo 10, que existem falsos pastores que só querem a vida das ovelhas ou a lã das ovelhas. Eles não são pastores. Ele disse, eu sou o verdadeiro pastor. E o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Se Jesus nos advertiu a respeito desses falsos profetas, com certeza é porque no tempo do fim também haveriam verdadeiros profetas. Deus não só tinha profetas no passado, que registraram a história sagrada, o seu livro, mas também em nossos dias. E uma outra prova disto é uma profecia que nós temos no Antigo Testamento, lá em Joel capítulo 2. O profeta Joel, no capítulo 2, a partir do verso 28, escreveu: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O profeta Joel anuncia, e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, o espírito seria dado e nós teríamos profetas também no tempo do fim da história. Nós acreditamos que Deus teria profetas no tempo atual. E vimos semana passada que uma das características da igreja verdadeira era ter o dom profético. Eu queria recapitular esse texto com vocês. Primeiro Apocalipse capítulo 12, verso 17, e depois Apocalipse 19, verso 10. O texto diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então a igreja verdadeira é apontada aqui como guardando os mandamentos de Deus e tendo o testemunho de Jesus. E nós lemos em Apocalipse 19, 10, no finalzinho, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, o espírito de profecia estaria presente com o moderno remanescente. Um profeta verdadeiro seria visto no meio da igreja remanescente. A igreja adventista do sétimo dia, ela acredita que uma mulher chamada Ellen G. White recebeu de Deus esse dom profético. Aqui está uma foto que foi tirada quando ela ainda estava viva. Ela nasceu em 1827 e morreu em 1915. Ela morreu há 102 anos atrás. Quem foi esta mulher? Ela se casou com Tiago White, que era um pastor da Conexão Cristã, e então assumiu o nome de Ellen G. White. O nome de solteira, Ellen Golden Armon. O casal se casou em agosto, para ser exato, no dia 30 de agosto de 1846, e deste casamento tiveram 4 filhos. Um faleceu na adolescência e o outro ainda com 2 meses de vida. Apenas 2 filhos sobreviveram, aqui estão eles. Ao centro você tem Willie White e à direita Tiago Edson. Esses são os únicos 2 filhos que sobreviveram, ambos casaram. Tiago Edson nunca foi pai, Willie foi pai, ficou viúvo, casou-se novamente, teve outros filhos. E todos os descendentes que nós temos de Ellen G. White são por parte de Willie White, esse que está de braços cruzados aqui no meio dos pais. Como que eu posso afirmar que Ellen G. White é uma profetisa moderna? Eu tenho que perguntar isso para a Bíblia. Eu tenho que submetê-la aos testes que a Bíblia me dá. E você sabia que a Bíblia apresenta os testes de um profeta? Jesus falou, acautelai-vos dos falsos profetas. Então a Bíblia tem que dizer para mim como que eu posso identificar um profeta, se ele é falso ou se ele é verdadeiro. Principalmente num tempo em que nós temos muitas pessoas que se denominam profetas, videntes, mensageiros, porta-vozes de Deus.
principalmente num tempo em que é tão comum dentro de muitas igrejas o chamado dom da revelação, onde aparecem pessoas com revelações, querendo revelar algo sobre a vida das pessoas ou algo sobre acontecimentos. E talvez vocês que estão aqui no estúdio, talvez você que está em casa, já se perguntou alguma vez o que significa esse dom de revelação e como que eu vou saber se essas revelações procedem do Senhor ou não? É muito simples, basta submeter qualquer profeta aos testes que a Bíblia oferece. E nós vamos hoje conhecer alguns desses testes e vamos submeter Ellen G. White a esses testes para ver se ela passa. Porque se ela passar em todos os testes que a Bíblia faz, ela tem que ser considerada uma profetisa verdadeira. Se ela não passar, ela tem que ser considerada uma profetisa falsa. Então vamos entender quais são esses testes e como provar um verdadeiro profeta. O primeiro texto que nós vamos ler encontra-se em Isaías capítulo 8. Olha para o verso 20. Vamos lá para o Antigo Testamento, Isaías no capítulo 8, aí na página 474. A Bíblia que você tem em casa, eu não sei qual é a paginação, mas vamos ler o profeta Isaías, no capítulo 8, no verso 20. Aqui nós temos um primeiro teste, que é dado para qualquer pretenso profeta. Isaías 8, 20 declara: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A alva nesse texto é o próprio Cristo. Então a Bíblia está dizendo de que eles têm que falar de acordo com a lei e ao testemunho. Vocês já lembram que nós usamos a palavra lei, a expressão lei, não só para a lei de Deus, mas também para os livros de Moisés, que era parte do Antigo Testamento, e depois os profetas. Jesus usou, a lei e os profetas muito em seu ministério. Então o primeiro ponto é que o profeta, quando ele fala, ele tem que falar de acordo com aquilo que os outros profetas já falaram na Bíblia. Então, se os profetas bíblicos dizem, por exemplo, que a alma é mortal, aí surge um profeta dizendo que a alma é imortal. Esse profeta logo se qualifica como um falso profeta, porque ele não está falando de acordo com a lei e ao testemunho. Surge um profeta e começa a pregar a poligamia. Certamente ele é um falso profeta, porque a Bíblia ensina apenas a monogamia. Deixa o homem, seu pai e sua mãe e vai se unir a uma mulher, e ambos serão uma só carne. Você entende? Qualquer pretenso profeta que prega qualquer coisa que não esteja em harmonia com a Bíblia, por isso ele se desqualifica de um verdadeiro profeta. Então é muito fácil agora, se alguém pretende ter alguma revelação, trazer alguma revelação, e isso que estão falando não está de acordo com a palavra de Deus, você vai saber no exato momento que esse aí é um falso profeta. E você sabe um dos erros mais comuns dos falsos profetas? É tentar marcar o dia da volta de Jesus. Então você tem aí pessoas que estão tentando marcar o dia da volta de Jesus. Alguns deles disseram que de 1000 passaria, mais 2000 não chegaria. Outros já estão marcando a volta de Cristo para um próximo jubileu. E sendo que a palavra de Deus diz claramente que a respeito do dia e hora ninguém sabe. Então, se alguém está trazendo um conhecimento que a palavra de Deus não oferece, ele já se classifica como um falso profeta. Então, o primeiro teste qual é? O profeta, tudo que ele falar, tem que estar em harmonia com aquilo que os outros profetas falaram. Agora, vamos pegar Ellen G. White e vamos submetê-la a esse primeiro teste. Ellen G. White escreveu cerca de 25 milhões de palavras que estão registradas em mais de 100 mil páginas, todas manuscritas, porque no tempo que ela viveu não haviam computadores e nem máquina de datilografar. Você vai encontrar ali as cartas manuscritas de Ellen G. White. E estas 100 mil páginas que ela escreveu estão todas em harmonia com as Escrituras Sagradas. Você pode pegar qualquer livro que Ellen G. White tenha escrito
e comparar com as Escrituras. E se você achar um único parágrafo dentro do que ela escreveu, que não se harmoniza com a Bíblia, então nós temos que classificá-la como uma falsa profetisa. Você pode pegar qualquer livro que ela escreveu e comece a ler. E você vai perceber que Ellen G. White usou por demais a Bíblia. Em tudo que ela falava, ela colocava textos da Bíblia, citando as Escrituras para consubstanciar aquilo que estava afirmando. Então ela passa nesse teste. Segundo teste que nós devemos provar a um profeta. Mateus capítulo 7, verso 20. Palavras do Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 20. Jesus diz assim, que quando nós fôssemos provar os profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Olha o que diz aqui o versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Verso 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Dentro do mesmo contexto, no versículo 15, é que ele fala dos falsos profetas. Então, Jesus está dizendo que nós devemos nos acautelar dos falsos profetas, e no verso 20 ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. O que é fruto? É a obra, é a vida, é a ação da pessoa. Então você tem aí alguém que pretende ser profeta, mas a vida dessa pessoa não está em harmonia com a palavra de Deus, logicamente ela se classifica como um falso profeta. A pessoa pretende ser profeta, vamos supor, e então faz uso aí de qualquer coisa como bebida alcoólica, como drogas, e a palavra de Deus condena essas coisas. Ele se classifica como um falso profeta. Então, os frutos, as obras da pessoa têm que estar de acordo com o ensino da palavra. Ou seja, o profeta é sempre um genuíno cristão. Vamos aplicar esse teste a Ellen G. White? Ellen G. White foi chamada ao ministério profético com 17 anos e ela morreu aos 87. Ela trabalhou 70 anos no ministério profético. E nesses 70 anos, sob a observação de muitos incrédulos, cheios de suspeita e abertamente hostis, mas sua vida sempre esteve acima de qualquer suspeita. Nunca ninguém pôde criticá-la, porque algo em sua vida estava errado de acordo com a palavra de Deus. E se eles encontrassem de fato, eles teriam criticado ainda mais severamente e exposto qualquer um desses erros, porque ela viveu sempre sob severa crítica e ainda hoje é muito criticada. Então você vai ter, principalmente na internet, muita gente criticando Ellen G. White. Agora esses críticos não pegam os estudos dela, os livros dela, o que ela escreveu, e comparam com a Bíblia Sagrada para dizer assim, olha, ela disse isso e a Bíblia diz isso. Eles não fazem isso. Eles simplesmente denigrem a imagem da pessoa com base na especulação. Bom, isso é ação diabólica, porque o diabo que trabalha assim. Agora, quem quer trabalhar com seriedade, teria que fazer uma comparação séria entre o que ela declarou, no que escreveu, com aquilo que está na palavra. Quando Ellen G. White morreu, os jornais da cidade, do tempo dela, falaram sobre a pessoa que ela foi. A mulher dedicada, genuína, uma pessoa realmente cristã. Houve um tempo que havia mais de 20 crianças morando dentro da sua casa, crianças que não tinham onde morar. E essa mulher abrigava essas pessoas, uma genuína cristã. Claro que pecadora, claro que Ellen G. White cometeu pecados, cometeu erros, assim como os profetas da Bíblia também não eram pessoas santas, santas no termo de não pecar, eram pessoas que também pecavam. Mas a vida dessa mulher sempre se provou ser uma vida digna. Tatiele? Pastor, se na Bíblia tem, desde a criação até tudo, né, que a Bíblia é um manual para as nossas vidas, até a revelação em Apocalipse, qual a necessidade de profetas nos tempos de hoje?
Como vimos no primeiro slide, que o profeta ele é um porta-voz de Deus. Ele sempre tem que trazer a mensagem de Deus. No passado, Deus usou os profetas assim, como porta-vozes. 40 destes participaram escrevendo esse livro. Ele usou o dom profético para a preservação dos ensinos que ele queria que fossem preservados num livro, o que nós chamamos de Bíblia hoje. Agora você vai ter vários profetas que não escreveram na Bíblia, certo? Você vem para o Novo Testamento, por exemplo, você tem ali as filhas de Felipe. Felipe, um diácono da igreja primitiva, tinha 4 filhas e as 4 eram profetisas. Mas as 4 não escreveram nada na Bíblia. Nós não temos nada do que elas profetizaram, mas eram profetisas. Então você tem vários profetas que são usados para escrever a Bíblia e você tem profetas que são levantados para um tempo específico. Por exemplo, Jonas foi um profeta levantado para o momento que uma nação estava atolada no pecado. Você tem um profeta Daniel, o profeta Ezequiel e o profeta Jeremias. Os 3 são contemporâneos. E Deus os levantou para aquele momento difícil quando o povo de Deus ia para cativeiro em Babilônia. Então Deus queria estar com o seu povo em Babilônia e levantou uma voz profética para animar o povo, para não desanimá-lo. Moisés era um profeta. Deus levantou Moisés para ajudar o povo a sair de Israel e ele era o porta-voz de Deus. Então Deus usa os profetas para momentos específicos. E no tempo do fim, Deus assinalou que haveria o dom profético. E Deus levantou então Ellen G. White para quê? Para 2 coisas na minha visão. Primeiro, para nos ajudar a trazer de volta o povo para a Bíblia. Porque esse sempre é o apelo de Ellen G. White. Nós temos que voltar para a Bíblia. Esse livro tem que ser exaltado. Eu recomendo esse livro. Então ela traz os ensinos da própria palavra. E se nós não tivéssemos nos afastado da Bíblia, como aconteceu com o cristianismo na história, nós não precisaríamos de nenhum profeta se não tivéssemos nos afastado. Mas então ela surgiu para nos ajudar a voltar para a Bíblia. Segundo, porque a profecia apontava que haveria um profeta no tempo do fim. E ela vem para cumprir esse papel de uma profetisa da igreja remanescente. Pastor, a nível de curiosidade minha, assim, o que as pessoas falavam no passado a respeito dela, que eles podiam ser hostis com ela? O que havia, assim, por que a discriminação com ela? A nível de curiosidade minha. Como a profecia apontava o nascimento de um profeta, ou o surgimento de um profeta com o remanescente, o diabo, que é um profundo estudioso da profecia, ele procurou então atrapalhar o surgimento do dom. E ele levantou muitos falsos profetas. Nós temos registro de que na década de 1840, a mesma década que ela é chamada, havia nos Estados Unidos 5.000 pretensos profetas. 5.000 pessoas dizendo ter o dom profético. E essas pessoas pretendiam falar em nome de Deus. É por isso que dentro do próprio movimento, até mesmo o movimento adventista no seu início, as pessoas não queriam aceitar o dom profético de Ellen G. White, porque eles rejeitavam todos. Mas aí quando começaram a submeter o que ela falava, os escritos e as visões, eles perceberam que ela de fato estava dentro daquilo que a palavra de Deus recomenda. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos vamos aprender um pouquinho mais sobre os testes que a Bíblia nos oferece para provar o verdadeiro profeta. Já já voltamos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre os profetas e submetendo Ellen G. White aos testes da Bíblia. Se você quiser de forma escrita todos os nossos estudos aqui do programa, que está em minhas mãos, é o Guia de Estudo Ensinos de Jesus. Vai aparecer na sua tela aí as formas e os contatos que você tem para solicitar esse guia, para compreender mais os temas que aqui estamos estudando. Quando terminamos o primeiro bloco, tínhamos uma pergunta. Leônidas, por favor. Pastor Arilton, uma dúvida. Existe nos dias atuais ainda profetas ou Ellen G. White foi a última profeta levantada por Deus? Essa resposta tem que ser buscada em 2 sentidos. Primeiro, se você se refere ao termo profetas no sentido de alguém que leva a mensagem de Deus, porque veja, o apóstolo Paulo, quando faz a relação dos dons espirituais, ele também inclui lá o dom de profetizar.
E nós entendemos que esse dom de profetizar nada tem a ver com dizer coisas que vão acontecer que não aconteceram. O dom espiritual de profetizar tem a ver você ser um porta-voz de Deus. Então, quando você pega esse livro, tudo que Deus ensina, e apresenta para as pessoas, nesse aspecto você é um profeta. Então, há profetas modernos. Agora, no aspecto de Ellen G. White, hoje nós não conhecemos mais. Por quê? Vou dar só um exemplo. Os mesmos fenômenos que foram vistos com alguns escritores da Bíblia também foram testemunhados em Ellen G. White. Por exemplo, Daniel, quando estava em visões, lhe faltava o fôlego. E ele às vezes caía sem nenhuma energia, sem nenhuma força. Você sabia que Ellen G. White, quando tinha visões, em algumas delas, ela ficava sem respirar? E houve visões que duraram mais de 2 horas? Como que um ser humano comum, se não em contato com o próprio Espírito de Deus, pode ficar 2 horas sem respirar? E haviam pessoas que não acreditavam no dom profético de Ellen G. White, mas em uma dessas ocasiões estava ali um deles, um médico, que não acreditava. Mas quando ela entrou em visão e parou de respirar, ele pegou um espelho e trouxe e colocou diante dela. E ele percebeu que o espelho não embaçava, ela não respirava. E quando ele testemunhou, ela passar mais de horas sem respirar e depois voltar e disse que ela tivera uma revelação do Senhor e colocava isso nos livros, ele passou a crer nela. Então, Ellen G. White passava até mais de horas sem respirar, enquanto em visão. Não em todas as visões, em algumas delas. Segundo ponto, eu vou falar para você sobre um elemento preditivo que tem no profeta. E Ellen G. White fez várias profecias que se cumpriram. Então, há alguns elementos no ministério de Ellen G. White que se associa com aquilo que nós vimos na palavra, na Bíblia, nos profetas da Bíblia, o que hoje nós não testemunhamos na modernidade. Vou dar aqui um exemplo. De repente, né, nós estamos lá no nosso trabalho e estamos pensando em tomar alguma decisão. Aí vem uma pessoa cristã que tem sua vida firmada no Evangelho, segundo a nossa visão, e nos diz que tem um recado de Deus para nos entregar. E, por exemplo, isso é um exemplo, né? Ela vira e diz assim: olha, meu querido, Deus mandou te dizer que você está pensando em tomar uma decisão no seu trabalho. E para você não fazer isso, esperar que Ele vai te orientar. Pode acontecer isso nesses últimos dias? Eu acredito que possa. E existe um dom espiritual na Bíblia que é chamado dom do discernimento. E para mim, as pessoas que têm esse dom do discernimento são as pessoas que sabem aconselhar. Deus pode falar comigo para chamar a atenção desse ou aquele, dar uma orientação? Pode. Agora, nunca essas orientações virão de encontro à palavra. Elas sempre estarão em harmonia. Agora, temos que tomar muito cuidado. Tem muita gente hoje que pretende trazer uma mensagem quando, na realidade, não tem nada de Deus nessa mensagem. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha família. Um parente namorava uma garota numa dessas igrejas onde acontece a revelação. E um dia o pastor teve uma revelação e disse para a namorada dele que ela tinha que acabar o namoro, porque esse namoro não era do Senhor. E a garota foi e acabou o namoro. Na semana seguinte, o filho do pastor foi atrás dela e começaram um namoro. Ou seja, o filho do pastor estava apaixonado pela menina. E o pastor ajudou que ela acabasse o namoro com o namorado dela, porque ele sabia que o filho queria a menina. Então, isso não provém do Senhor. Há coisas assim. E eu vou dar um outro exemplo para você de que é muito fácil, às vezes, acontecer. Dizer para vocês, por exemplo, que estão aqui sentados, que o Senhor me revelou que você está com uma tremenda preocupação no coração. Mas Deus vai se manifestar e você vai passar por essa provação. Ora, qual de vocês 10 não estão vivendo uma provação nesse momento? Você está entendendo? Há coisas que são óbvias e usa-se essa obviedade para tentar manter uma aparência de autoridade espiritual. Eu não acredito nisso. Então, para mim, o profeta moderno, nós podemos ser profetas no sentido de pegar o que está escrito e levar para as pessoas.
não diferente disso. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Mas pode ocorrer, então... Eu acredito que Deus possa usar. Sim. Deus não está limitado. Agora, nos termos, como Ellen White, porque todos os ensinamentos dela, os estudos dela, quando nós vamos comparar, é voltado sempre para a palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, nesse caso, ela deve ser a última que foi levantada por Deus nesses últimos tempos. Eu acredito nisso. E se tiver alguém na atualidade pretendendo ter o dom profético, como a profecia havia apontado, nós temos que submeter essa pessoa a todos os dons, a todos os testes que a Bíblia faz. E se a pessoa teria que passar em todos os testes, então, para ser confirmado. E nós vamos ver mais testes ainda. Sim, correto. Sim, minha Pastor, amiga. assim como está aqui em Isaías, né, que a base para existir um profeta tem que ser baseado nos ensinamentos da lei e Do testemunho de Jesus, que no caso é profecias, né? Lá no testemunho de Jesus, que é a profecia que tem lá em Que é o dom profético. É. Aham. Então, assim, como essa mulher, eu até conheço um pouco dela, que ela sempre exaltava mais os ensinamentos bíblicos, né, do que Deus quer para nós. E o testemunho de Jesus falando das profecias do que está por vir, né, prestes a acontecer até, né, que é a volta de Jesus e tudo mais, que devemos se preparar, nos arrepender e se preparar e tudo mais. Então, o profeta, ele teria que se basear mais nisso, em falar para o seu próximo a respeito dos ensinos do que Deus quer para todos nós, ou ele se interessaria mais assim, porque eu já fui em lugar que as pessoas falam que profetiza, que é revelação, é visão, não sei, que a pessoa vai ter uma casa maior, um carro, estou profetizando que fulano vai casar, tipo assim, eu já ouvi isso. Não foi ninguém que me contou, que tipo assim, profetizou na vida de um, que ia ter uma casa maior, um carro, enquanto o resto das pessoas não teve nenhuma revelação para aquelas pessoas, né? Para mim mesmo não teve. Então, o objetivo do profeta é falar de coisas terrenas aqui ou coisas que está por vir do céu, vamos dizer assim. O profeta sempre valoriza a questão da vida espiritual, a questão de chamar o povo de volta para Deus, a questão de salvação. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas por que Deus viria para mim para dizer que eu tenho uma revelação para alguém que ele vai comprar um carro novo? Deus vai revelar isso para mim para quê? Qual é a finalidade disso? Então, acho que tem muita coisa hoje que está totalmente desassociada dos valores da Bíblia. Tem muita gente querendo profetizar em nome de Deus, Tipo, que para mim isso não é profecia em nome de Deus. até caso de cura, que não, vamos supor que isso não é coisa bobagem. Cura é uma coisa boa de Deus, vamos dizer, casamento também, não é coisa à toa, né? Mas mesmo assim, mesmo botando cura e casamento, eu acho que assim, botar a parte espiritual é sempre melhor, né? Assim, para um profeta fazer. Claro. Nós temos que entender que o profeta ele é o porta-voz de Deus. O que Deus quer para a pessoa? Finalmente é a salvação dela. Existem outros testes que nós devemos trabalhar. Qual é o próximo? Jeremias 28, verso 9. Vamos para o profeta Jeremias, no capítulo 28, verso 9. O que diz o texto? O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. Então o profeta profetizou. Aconteceu o que ele profetizou? Esse é um indício que ele pode ser do Senhor. Não é só esse indício que vai determinar. Não é só um teste. São todos os testes. Mas um outro teste que tem que ser aplicado é que se o profeta falou, se aquilo de fato aconteceu. Vamos aplicar isso no ministério de Ellen G. White. Em 1868, Ellen G. White escreveu, e isso está escrito para qualquer um que quiser ler. Ela afirmou de que certas pessoas obesas, elas são susceptíveis a ataques de doenças agudas e morte súbita. Ela escreveu isso em 1868. Em 1960, a Sociedade Americana de Cardiologia recomendou a redução ou controle do consumo de gorduras por motivo de riscos cardíacos. A advertência da profetisa chegou quanto tempo antes da descoberta científica? Muito tempo. Então ela falou e de fato isso veio a comprovar na história.
Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Em 1872, 4 anos depois, ela falou da importância do exercício para a boa saúde, principalmente o que ela chamava de marcha, que hoje nós conhecemos como Cooper. Essa descoberta está feita pela ciência também em 1960. E o homem que trabalhou isso, né, recebeu até o nome, a marcha recebeu o nome de Cooper por causa do Dr. Cooper, que foi quem trouxe esse assunto à tona. Ou seja, décadas antes da ciência trazer uma verdade à tona, já havia Ellen G. White falado sobre o assunto. Eu não coloquei mais coisas aqui, mas eu posso mencionar para vocês. Ellen G. White, nos seus dias, falou contra o uso do tabaco e de bebidas alcoólicas, quando o tabaco era usado até mesmo como medicinal. Ellen G. White falou sobre a importância de permitir que a luz solar entrasse dentro das nossas residências para matar germes que ali existiam, num tempo em que, quando as pessoas ficavam doentes, eram levadas para hospitais e confinados em salas escuras. Ellen G. White falou contra a sangria, num tempo que a sangria era praticada dentro da medicina. Ellen G. White falou sobre ondas eletromagnéticas do cérebro, que eram afetadas pelo estilo de vida, num tempo em que a ciência nem sonhava em inventar o encefalograma. Ellen G. White falou sobre o cuidado que nós devemos ter com alimentos cárneos, porque a carne é responsável pela transmissão de doenças. Num tempo em que ninguém falava isso. E hoje nós sabemos que muitas das doenças que são acometidas às pessoas são por causa de ingestão de carnes já contaminadas e doentes. Ellen G. White falou contra o uso de estimulantes, como café, chá preto e outros mais, ricos em cafeína, porque afetam o sistema nervoso. E hoje nós sabemos que qualquer uma dessas bebidas à base de cafeína provoca dependência, estimula o cérebro, mas quando passa o efeito, ele volta para um estágio muito pior e vai se tornando cada vez mais dependente da cafeína. E você sabe que qualquer remédio para dor de cabeça, ele é à base de cafeína. Ellen G. White falou de coisas que a ciência nem sonhava. E por que ela sabia dessas coisas? Porque Deus foi revelando e ela foi escrevendo. E isso aconteceu, na sua média, 40 anos antes que as coisas fossem descobertas pela ciência. Então ela passa no teste de dizer o que vai acontecer e de fato acontecer. Mas ainda há um outro teste que devemos aplicá-la. O profeta deve ser um guia divino em tempos de crise. Deus levanta profetas nos tempos de crise para conduzir seu povo. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei o quê? Conselho. Deus, através do dom profético, instrui e aconselha o seu povo. Oséias 12, verso 13. Bem no finalzinho do Antigo Testamento. Oséias 12, verso 13, página 603. Oséias 12, 13 diz: Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por meio de um profeta foi ele guardado. Qual foi o profeta que Deus levantou para tirar o seu povo do Egito? Moisés. Então, os profetas também atuam em tempos de crise. E quando aplicamos isso a Ellen G. White? Nos momentos decisivos e de crise da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen G. White foi uma forte voz de Deus a orientar sobre o rumo em que deveriam tomar. Nos seus incessantes anos de labores, foi uma voz que Deus usou para dar direção à sua obra. E Ellen G. White esteve à frente dessas grandes crises. Vou dar apenas um exemplo delas. Ellen G. White foi através das orientações dela que a Igreja Adventista entendeu que o dízimo deveria ser reunido numa sede e depois distribuído para alimentar a pregação do Evangelho. E a igreja assumiu a forma
a sua forma de governo como representativa. Você tem muitas denominações que tornaram-se congregacionalistas. Aí a igreja que tem um forte dízimo cresce, se expande e fica rica, mas o evangelho não sai dali. A igreja adventista, por orientação dela, não assumiu o modelo congregacionalista. Assim você não tem uma igreja e o dinheiro fica na igreja rica e a pobre não tem dinheiro para se expandir. Não, todo o dinheiro vem para um centro e há redistribuição. E é graças a esse plano orientado por ela que a igreja hoje pode estar presente em quase todos os países do mundo inteiro. Por quê? Porque o dinheiro é distribuído e não fica na igreja local, como acontece no congregacionalismo. Então, a igreja foi beneficiada por suas orientações. Luiz? Pastora Ellen White, ela que trouxe a... Eu não sei, o outro dia alguém citou um versículo bíblico que fala que a igreja boa é aquela que leva a mensagem verdadeira, mas também leva a saúde. E a Adventista, eu acho que é a única igreja que eu soube até hoje que cuida da saúde das pessoas, né? Que ensina a ter uma alimentação saudável. Na realidade, e isso está na Bíblia. Na realidade, o ter saúde, o buscar boa saúde é um conceito bíblico, né? Paulo que desenvolve isso lá em 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 6 e capítulo 10. Ele diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se alguém destruir esse corpo, Deus o destruirá. Então, cuidado com a saúde é um preceito cristão. A igreja adventista não é a única em defender isso. Existem outras igrejas que também têm essa visão, que entende que o corpo é templo do Espírito Santo. E Paulo é claro em dizer, se alguém destruir o corpo, que é o templo do Espírito, Deus vai destruí-lo. É por isso que a igreja ensina que beber, fumar, usar drogas, tudo isso é pecado. A igreja ensina isso, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E tudo o que você tem que fazer é cultivar uma boa saúde. Qualquer coisa que você sabe que não faz bem à saúde, você usa, com isso você está desobedecendo às orientações divinas. E Ellen G. White muito se preocupou com isso, e ela escreveu sobre a importância de 2 ou 3 refeições por dia. E hoje, a moderna ciência está confirmando isso, que o exato é termos 2 ou 3 refeições por dia, e não comer de 3 em 3 horas, como alguns apregoaram há um tempo no passado. Ela falou sobre a importância do uso de cereais, nozes, comida crua, natural, o máximo possível. Ela falou disso. Por quê? Porque é uma voz de Deus que está nos ajudando, nos orientando. Eu queria terminar dizendo que durante 70 anos, 100 mil páginas, ela se tornou uma das maiores escritoras da humanidade. Aqui estão alguns dos livros que ela escreveu, publicou, temos hoje mais de 60 em português, e eu queria trazer uma última informação para vocês. Segundo essa revista, Smithsonian, Ellen G. White figura como uma das 100 personalidades mais importantes para a história dos Estados Unidos. Ela é norte-americana e ela foi listada entre as 100 pessoas que mais influenciaram os Estados Unidos em todas as épocas. O reconhecimento dessa mulher como a autora mais traduzida já é mundial. E uma mulher que apenas esteve na escola por 2 anos. Frequentou a escola 2 anos, não mais que isso. Escreveu sobre saúde, educação, religião, astronomia, fé, ensino. Amigos, para finalizar o programa de hoje, eu queria dizer para você uma última coisa. A Igreja Adventista acredita que Ellen G. White é uma profetisa moderna. E todos os testes que você aplicar a ela da Bíblia, ela vai ser aprovada. Mas um último detalhe. A Igreja Adventista não tem nenhuma doutrina baseada em Ellen G. White. Porque para nós a doutrina ela tem que se sustentar pela Bíblia. Nós somos uma igreja que acredita que a Bíblia é a única norma de fé e prática. Qual é o valor dos escritos de Ellen G. White para a Igreja Adventista? Eles não estão no mesmo pé que a Bíblia Sagrada. A Bíblia é incomparável. Os escritos de Ellen G. White para a Igreja Adventista são conselhos. Nós entendemos que eles são conselhos para a igreja,
para que ela se aproxime mais da Bíblia. Ellen G. White trabalha os temas da Bíblia. Então, seus escritos são conselhos que nós devemos seguir se queremos ser felizes. Agora, as doutrinas adventistas, como alguns querem por aí ensinar, que Ellen G. White é para nós uma santa, é uma deusa, isso é mentira que as pessoas ensinam. E quando alguém chegar para você e ensinar que os adventistas ensinam que Ellen G. White é uma santa, que creem nela para a salvação, que baseiam suas doutrinas nela, ele já se constitui por si um falso profeta, um representante de Satanás. Sabe por quê? Porque a igreja adventista não ensina isso. Nunca ensinou. Nós nunca ensinamos que os escritos de Ellen G. White têm o mesmo valor que a Bíblia. Nós nunca ensinamos. Nós nunca ensinamos que ela é uma santa, que ela não pecou. Nós nunca ensinamos. E tem gente que nos acusa disso. Então, amigos, fica você ciente disso. Para que estes, quando o acusarem, você já saiba que estão mal intencionados e estão faltando com a verdade. Mas ao terminar o programa de hoje, eu tenho para você também um convite. Você aceita que a igreja adventista é a igreja verdadeira no tempo do fim, porque tem não apenas observado a lei de Deus, mas tem Ellen G. White, uma profetisa? Você compreende que Ellen G. White é uma profetisa moderna para os nossos dias? E você tem desejo de conhecer mais sobre ela e seus escritos? Então, meu conselho é, busque ler o que ela escreveu. Compare com a palavra de Deus e tire por você mesmo todas as provas. E nunca se esqueça do conselho. Enquanto o Arautos do Rei vai entrar agora e cantar, um último conselho para você, vindo do apóstolo Paulo. Quando Paulo diz assim, não desprezeis profecias. Não despreze os profetas e aquilo que eles ensinaram. E a palavra de Deus diz mais. Lá em 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Pense nisso, enquanto você ouve agora o Arautos do Rei. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, Ele está vindo. Vivo os meus dias pensando onde
ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto, meu coração me diz, Ele está vindo, e vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus, e vem para recolher os que já são seus. Vem. Certamente você já ouviu por aí que a Igreja Adventista é uma seita, que Ellen G. White é uma falsa profetisa, que a igreja só se fundamenta em Ellen G. White, tudo que eles pregam é em Ellen G. White. Muito cuidado com esse tipo de pregação preconceituosa. A Igreja Adventista não é uma seita. Ela é reconhecida como uma igreja evangélica tradicional por muita gente séria, principalmente porque ela só ensina o que está na Bíblia. E se você quiser conhecer tudo o que nós ensinamos, adquira o livro Nisto Cremos, ou mesmo vá para a internet e pegue o seu PDF gratuitamente. E você vai descobrir que a igreja tem hoje 28 crenças fundamentais, todas fortemente alicerçadas na Bíblia e nenhum em Ellen G. White. Muito cuidado com gente criticando Ellen G. White, sem conhecer quem foi ela e o que ela escreveu. Agora, se você é uma pessoa sincera que quer descobrir a verdade, eu dou um conselho para você. Compre qualquer um livro dela. Vá para a internet, temos todos os livros lá gratuitos para você ler. Leia o que ela escreveu. Compare o que ela escreveu com esse livro e depois chegue às suas próprias conclusões. A igreja remanescente do tempo do fim guardaria a lei de Deus, os mandamentos, e teria um profeta moderno. Nós adventistas cremos em Ellen G. White como profetisa moderna, por todos os testes que hoje estudamos. Por isso eu convido você a buscar conhecer mais sobre essas verdades, a alinhar sua vida com esse livro e a buscar servir a Deus e continuar servindo de todo o seu coração. Se esse é o desejo teu, eu queria orar por você agora. Pai Santo,
Muito obrigado pela tua palavra, pela advertência do próprio Cristo com relação aos falsos profetas no tempo do fim. Dai-nos sabedoria, para que através do conhecimento do teu livro sagrado, nós possamos distinguir entre o falso e o verdadeiro. Ajuda-nos também, quando muitas pessoas criticam Ellen G. White, ajuda-nos a compreendermos o papel que ela teve na história. Guia-nos, Pai, pelo caminho que o Senhor deseja e ajuda-nos a chegarmos ao conhecimento pleno da Tua verdade. Cuide de cada amigo que está aqui no cenário, no auditório da Novo Tempo, nos nossos estúdios. E cuide também de cada amigo que está em casa participando desse estudo. Que a Tua bênção alcance todos nós. E em Tua breve volta, como foi cantado agora, que nós estejamos prontos para Te receber. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Na semana que vem a gente se encontra para mais um tema. Até lá e que Deus o abençoe.